Meus irmãos, eu trouxe uma porção da palavra para a gente meditar. Vamos ter um tempo na meditação da palavra? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pela tão doce salvação em Jesus Cristo. Te adoramos, meu Senhor, te louvamos pelos teus feitos em nossa vida. Te agradeço, meu Senhor, por nos trazer aqui hoje, por termos esta oportunidade desse tempo juntos com esses irmãos. Peço tua bênção sobre esta igreja, peço tua bênção sobre estes irmãos. Pai amado, eu preciso tua ajuda para pregar nesta noite. Por favor, abra minha boca, me dê coragem, me dê as palavras, me usa, Senhor, nesta noite. E peço por cada irmão aqui que o Senhor esteja falando conosco nesta noite, através da tua santa palavra, Senhor amado. Nos abençoe, nós te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Este livro, essa carta, ela foi escrita para hebreus, para judeus que se tornaram crentes em Jesus. E essa comunidade estava passando por um momento de tribulação. Nós não sabemos exatamente a fonte dessa tribulação, era uma perseguição que eles estavam passando, mas temos aqui duas possibilidades muito boas. A primeira possibilidade é que eles estavam sofrendo perseguições do seu próprio povo judeu. Como, por exemplo, a gente vê ali no início do livro de Atos, quando aqueles primeiros cristãos, aqueles primeiros judeus que se tornaram cristãos, que creram que Jesus era o Messias esperado, creram em Jesus, eles sofreram perseguições. Foi determinado, provavelmente vocês vão lembrar dessa passagem que fala lá no Evangelho de João, que os judeus determinaram, a liderança, que todo aquele que confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Vocês lembram dessa passagem? Então, ser expulso da sinagoga, meus irmãos, era ser expulso para eles da sociedade, era ser afastado dos seus amigos, era ser afastado dos seus parentes, inclusive. Os seus negócios iriam agora à falência, a sua convivência social seria destruída ao ser afastado da sinagoga. E também a gente vê bem no início, né, do livro de Atos, também quando Saulo de Tarso, quando ele ainda não havia se convertido, né, quando ele ainda não conhecia Jesus ainda, como Saulo de Tarso era zeloso do judaísmo, e ele via os cristãos como uma ameaça, e ele entrava nas casas e destruía e levava cativos aqueles que haviam se convertido a Cristo. Então, uma primeira hipótese da perseguição que esses hebreus estão sofrendo era do seu próprio povo judeu. E uma outra possibilidade era do Império Romano, porque nós sabemos que depois do incêndio em Roma, no ano 64, e que Nero foi acusado, as pessoas estavam achando que foi ele quem colocou incêndio em Roma, certo? E eu também acho que foi ele, mas a gente não sabe. Mas Nero, sentindo essa ameaça, direcionou para os cristãos. Ele disse, não, foram os cristãos que colocaram fogo. Eles são os culpados. E a partir daquele momento, meus irmãos, começou uma terrível perseguição aos cristãos. Uma perseguição que durou 200 anos, mais de 200 anos, certo?
Então, os imperadores que vinham e que saíam, esses imperadores às vezes eram mais fortes ou menos no sentido de perseguir cristãos. Então, essas duas possibilidades de quem que esses irmãos sofrem perseguição aqui, ou dos romanos ou dos judeus. Mas o fato é que eles estavam passando por aflições. Vamos ler? No capítulo 10, versículo 32 ao 39, diz assim, ó: lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões. Aqui nós temos um detalhe, que o escritor possivelmente é o apóstolo Paulo. Nós não sabemos quem é o escritor da carta de Hebreus, mas o apóstolo Paulo é uma boa possibilidade. Nós sabemos aqui que o escritor de Hebreus passou por prisões, assim como o apóstolo Paulo passou por prisões também, né? E ele olha esse versículo 34, que rico que ele é. Eu vou ler novamente desde o início. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens. Estes irmãos aqui foram roubados, meus irmãos. Estes irmãos aqui possivelmente perderam suas casas, perderam os seus bens por causa de Jesus, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Sabe uma coisa, meus irmãos? Uma coisa para a gente aplicar em nossa vida aqui. Nós somos peregrinos nesse mundo. A palavra de Deus nos diz que a gente está de passagem nesse mundo. Sabe, quando a gente vai para um lugar meio turístico assim, e a gente vê alguém com mochila nas costas, a gente logo percebe, essa pessoa não mora aqui, né? Esse rapaz é um peregrino caminhando ali. É isso que nós somos, meus irmãos, nós somos de passagem, nós estamos de passagem nesse mundo. E nós temos, durante esta passagem que nós estamos fazendo por esse mundo, nos foi dado a missão de ir pregar o evangelho a toda criatura. E aqueles que creem em Jesus como seu Salvador são contados agora como peregrinos também, pois nós somos chamados para o reino de Deus. Não é tremendo isso? Não é uma missão maravilhosa essa que temos? Pensa um pouquinho na nossa missão. Atenção, irmãos, para esse detalhe. Presidentes têm uma missão de fazer com que o seu país vá bem economicamente, socialmente, e é uma missão muito importante. A tua missão é mais importante que a de presidentes, porque a tua missão de ir e pregar o evangelho é uma missão que tem valor eterno. E os presidentes dos países, a melhor coisa que eles podem fazer não vai ter valor eterno. Não está envolvido aqui salvação de almas, mas na tua missão que Deus deu para ti, está envolvido salvação de almas no teu trabalho de ir e pregar o evangelho. Tem pessoas preocupadas em salvar as baleias, salvar os golfinhos, salvar a Mata Atlântica, salvar a floresta amazônica, certo? Mas a tua missão é mais importante. A nossa missão como cristão é mais importante. Então, lembrando aqui, nós somos peregrinos. Esses peregrinos aqui, eles estavam
perdendo os seus bens. Eles haviam suportado o roubo dos bens, mas eles tinham uma visão, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Pensa na tua casa agora, pensa no conforto que você tem, pensa no teu sofá com a tua televisão. É gostoso estar ali às vezes, né, numa noite fria, às vezes numa noite fria, chuvosa, é muito gostoso nesse dia fazer um bolinho de chuva, fazer uma pipoca e olhar um filme gostoso. É maravilhoso isso, não é? Essas coisas podem ser um dia tiradas de você. Eu dou graças a Deus, nós vivemos num país livre, meus irmãos. É bom de ser cristão aqui no Brasil, mas nós não sabemos como é que vai ser o futuro. Nós não sabemos se isso vai ser assim para sempre. Hoje nós temos essa liberdade. Hoje nós temos aqui uma porta de vidro, que a gente não tem nada para esconder para ninguém, e podemos vir aqui caminhando com nossas Bíblias embaixo do braço e estar aqui adorando a Deus com toda a liberdade. Graças a Deus por isso. Mas você sabe que durante a história da igreja, durante esses últimos 2000 anos, sempre houve perseguição em algum lugar desse mundo contra os cristãos. E nesse exato momento existe perseguição em vários lugares desse mundo. Nesse exato momento existem cristãos presos. Nesse exato momento pode ter cristãos sendo mortos por causa de Jesus. Então, nós temos que ter a nossa mente bem firmada, de que não é ali a nossa casa, a nossa possessão eterna, mas que nós temos uma possessão eterna guardada nos céus, uma possessão melhor e permanente, a qual ninguém pode tirar de você. Versículo 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Sabe um detalhe muito importante aqui? A gente consegue perceber nestes versículos aqui que alguns destes estavam abandonando a fé. Eles estavam voltando para o judaísmo, porque lá no judaísmo era mais tranquilo, era mais confortável, estava difícil de ser cristão nesse ambiente, estava difícil de ser cristão, de assumir Jesus publicamente nesta situação. E eles estavam abandonando a fé, se retirando e indo de volta para o judaísmo. O escritor, ele está usando esse texto para chamar a atenção deles. Atenção, irmãos, não faça isso. Atenção, irmãos, fique firme em Jesus até a morte, se for necessário isso, porque nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Olha que tremendo isso. Nós cremos, não é? E cremos corretamente que todo aquele que foi verdadeiramente salvo, ele jamais vai perder a salvação, certo? Uma vez que você foi salvo, você não perde mais a salvação, você foi salvo de uma vez por todas. Mas sabe o que mais nós cremos? Que uma vez que você foi salvo, o Espírito Santo vem habitar em você. E o Espírito Santo habitando em você te dá coragem para resistir até a morte
e para confessar a Cristo até a morte, se assim for necessário. O Espírito Santo te dá essa coragem para o crente. Mas olha que tremendo. Lembra quando Jesus falou assim, aquele que perseverar até o fim será salvo? A gente poderia inverter essa frase e ficaria correta da mesma forma. Aquele que foi salvo vai perseverar até o fim. Então eu quero dizer para você, se você foi salvo, você vai perseverar até o fim. E perseverar até o fim significa confessar Jesus e não negá-lo diante dos homens, até o fim, até a morte, se isso for necessário. Mas sabe uma coisa tremenda também? Que Deus usa a palavra dele para produzir isso em você e em mim. Ó, o crente vai perseverar até o fim, mas Deus usa a sua palavra para produzir essa força em você, para produzir santidade em você. Deus usa a palavra dele, porque olha só, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Por exemplo, lá na lei de Deus, lá nos 10 mandamentos, diz assim, não roubarás. Então o crente, ele creu que foi salvo pela graça, sem merecimento algum, ele é salvo, e daí um dia ele está lendo a Bíblia e ele olha ali, não roubarás. E agora, a palavra começa a agir nesse crente, e ele para de roubar. Percebe? É dessa forma que a palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo na tua vida, começa a produzir santidade na tua vida. Começa a fazer de você uma pessoa diferente da qual você era antes de conhecer Jesus. Eu quero dizer uma coisa maravilhosa para você. A salvação não é apenas o bilhete para você entrar no céu, como um bilhete, carta, eu tenho o bilhete para entrar no céu. Não é só isso. A salvação é a transformação da tua vida hoje. E também o bilhete para entrar no céu. Mas transformação da tua vida hoje, regeneração. A pessoa é nascido de novo, a pessoa é nova criatura, eis que tudo se fez velho, agora eis que tudo se fez novo, né? O que passou, passou e agora é nova criatura. Agora você é um filho de Deus, agora você é regenerado, agora você é salvo. E quando você estiver lendo várias passagens, a qual, especialmente o apóstolo Paulo, te chama para a santidade, quando aquelas listas de pecado que você vê, não faça isso, não faça isso, estou falando do Novo Testamento, é para você que foi salvo. Tem um versículo maravilhoso que os batistas amam, Efésios 2, 8 e 9, creio que todos aqui sabem de cor, né? Vamos junto? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é gratuita, não vem pelas nossas obras, vem só pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, para todo aquele que crê em Jesus. Mas você sabe o que diz Efésios 2, 10 agora? O 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, se você foi salvo sem as tuas obras, claro que foi, mas você foi salvo para as boas obras. É para isso que você foi salvo. E Deus vai usar a palavra dele para produzir isso em você. E uma dessas boas obras é que você jamais negue Jesus, mesmo em situação, se necessário for, de perder os teus bens, de perder tua casa. Era a situação desses irmãos. O apóstolo está dizendo que aquele que se retira, Deus está dizendo que ele não tem prazer nessa alma do que se retira. E isso não quer dizer que perdeu a salvação, mas sim que nunca foram salvos. Nunca foram salvos. Nunca foram salvos. Nunca creram de verdade. Lembra que a palavra de Deus nos fala que tem o joio no meio do trigo?
O joio está ali, parece trigo, é igual, só que um dá frutos e o outro não dá frutos. E sabe o que o escritor, que para mim é o apóstolo Paulo, né, mas eu não tenho essa certeza absoluta, ninguém pode afirmar isso. Sabe o que o escritor vai usar para produzir isso nesses irmãos, para produzir essa firmeza, para manter eles firmes na fé em Jesus até o fim? Ele vai usar os exemplos do Antigo Testamento. Eles eram judeus, conheciam o Antigo Testamento, então o capítulo 12, o capítulo 11 inteirinho são exemplos de fé que estes irmãos conheciam muito bem. Olha só o que ele vai dizer. Ele vai falar de Abel, de Enoque, de Noé, que foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Ele vai falar de Abraão, que saiu sem saber para onde ia. Ele vai falar de Sara, ele vai falar de Jacó, ele vai falar de José, que foi vendido para os seus irmãos, foi parar lá no Egito e Deus usou ele. Ele vai falar de Moisés, ele vai falar de Raabe, aquela meretriz que pela fé recebeu aqueles homens, os espias, e cuidou deles. E ele vai falar de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas. Ele vai falar exemplos de homens e mulheres que pela fé em Deus foram fiéis a Deus, enfrentaram perigos, enfrentaram situações de desesperos, mas que continuaram firmes com Deus até a morte, se fosse necessário. E então, no capítulo 12 de Hebreus, ele fala assim, no versículo 1, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem é essa nuvem de testemunhas? São os heróis, exato, são os heróis da fé do capítulo 11. Nós que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nos é proposta uma carreira, e o escritor está ali usando aqui uma linguagem esportiva, né, dos Jogos Olímpicos de corrida, uma linguagem de corrida, também faz lembrar o apóstolo Paulo, né, que lá em Corinto ele também usou essa linguagem, né, e de que forma é para a gente correr essa carreira? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Atenção, meus irmãos, Jesus, Deus que se fez homem, estava ali, e durante toda a sua vida, seu ministério público, aliás, durante todo o seu ministério público, a gente vê nas Escrituras, foi afrontado, o tempo todo ele era afrontado. Ele era afrontado, por exemplo, inúmeras vezes pelos fariseus e outros doutores da lei que vinham tentar pegar ele em alguma palavra mal falada, que vinham tentar encontrar algum erro na sua fala, o tempo todo afrontando. Jesus foi afrontado no seu julgamento. Jesus foi afrontado por aqueles soldados que machucaram, espancaram, que desdenharam dele, colocaram coroa de espinhos, zombaram dele. Jesus, durante a sua caminhada com a cruz, foi afrontado não somente por soldados romanos, mas também pela população que maneava a sua cabeça enquanto ele caminhava. Jesus na cruz foi afrontado não somente pelas pessoas que diziam, se você é mesmo
o Rei dos Reis, aquele que o Messias, desce daí, se você é o Filho de Deus, desce daí. E ele foi afrontado, inclusive, por um dos que estavam presos junto com ele. Haviam outros 2 homens na cruz, haviam 3 cruzes, 3 homens ali, e um deles também o afrontou. Por que você não desce daí e livra a gente também? Até a morte Jesus foi afrontado. Mas vejam esse detalhe. É para que aqueles irmãos que estão passando por perseguições, estes irmãos judeus, que estão pensando em desistir da sua fé por causa das perseguições, que estão enfrentando aflições duras, o escritor quer que eles olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Corra a tua carreira imitando Jesus, que ele também passou por perseguições e ele também foi desprezado. Mas olha só, este homem, Jesus, tinha o gozo, olha só, pelo gozo que lhe estava proposto, e você que é um cristão também tem um gozo proposto no futuro, lá no céu, mas Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, ele foi até o final da sua missão, a cruz era a sua missão, ele foi até o final da sua missão, suportou a cruz, desprezando a afronta, ele desprezou a afronta, ele foi afrontado inúmeras vezes, mas ele desprezou, ele seguiu firme para o alvo, e é assim que esses irmãos que estão passando por essas aflições têm que andar também, desprezar a afronta, olhar para Jesus, seguir firme até o fim. Ele desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Atenção, irmãos, considerai Jesus, para que você não enfraqueça, desfalecendo em seus ânimos, pelas duras perseguições que estão sofrendo. Aqui para os irmãos hebreus. Um detalhe sobre a caminhada cristã. Numa corrida, não tem aqueles, vamos imaginar uma corrida aqui, uma maratona é 42 quilômetros, é muita quilometragem. E você vê aqueles últimos que estão vindo na corrida, cambaleando. Você já viu algumas cenas de maratona, ou até mesmo da corrida de São Silvestre, que é bem menor, mas ainda assim é bastante quilometragem, 15 quilômetros correr, e você já viu algumas cenas na televisão daqueles últimos que estão chegando assim, sem força, as pernas já estão tremendo, algumas pessoas desmaiam até nessa corrida, mas tem os torcedores, e tem os torcedores que estão falando assim: segue firme, você vai conseguir, continua firme, você vai conseguir, falta mais 2 quilômetros, você está pertíssimo, fica firme, e aquilo dá um ânimo no corredor e ele vai até o fim. Você já viu isso? Algumas cenas desse tipo na televisão? Eu quero dizer uma coisa para você, isso acontece muito, nas corridas, mas infelizmente a corrida cristã não é assim. Sabe por quê? Porque aqueles que estão de fora, eles não estão torcendo por você. Aqueles que estão de fora estão zombando de você. Eles não querem que você continue. Aqueles que estão de fora, em países que perseguem cristãos, eles matam cristãos, eles querem acabar com a coragem deles, eles prendem cristãos, eles querem que você fique acuado, eles querem que você fique desesperado, que você largue isso de ser cristão.
E em países como o nosso, onde você tem essa liberdade, aqueles que estão de fora zombam de você. Você ainda está com essa história de Bíblia, você ainda está com essa história de Jesus, você ainda está com isso de Deus. Você não vê que o mundo hoje é outro mundo, muito mais evoluído, que agora todo mundo sabe que Deus não existe e a ciência está prosperando e que a ciência, você nunca ouviu algo desse tipo? Já, não é? Meus irmãos, aqueles que estão de fora estão zombando de você. Como que você vai fazer? Olha para esses heróis da fé. Essa tão grande nuvem de testemunhas. E olha para Jesus. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o qual ele desprezou a afronta, despreza a afronta também, meu irmão. Olha para o exemplo de Jesus, ele desprezou a afronta e foi até o fim. Então você também despreza a afronta, despreza o desdenho, despreza o que possam falar de você, porque isso é o máximo que vão fazer por enquanto aqui no Brasil. Segue firme, olha para Jesus e segue firme até o final. Amém? Hoje eu gostaria de encorajar você. Vamos orar para Deus pedindo essa coragem para nós? Pai querido, te agradecemos por essa palavra que o Senhor deixou registrado por esses anos todos, meu Senhor, com o teu poder. Obrigado por isso. Obrigado por deixar a tua palavra, e ela é viva e ela é eficaz para nós hoje estarmos meditando naquilo que o Senhor deixou registrado. Senhor, muito obrigado. Obrigado por aqueles homens que o Senhor usou para escrever esse texto. Obrigado por aquele homem específico que o Senhor usou para escrever esse texto para aquelas pessoas que estavam passando por perseguições. E hoje nós podemos encontrar coragem e ânimo para continuar na nossa carreira cristã. Pai querido, te peço por cada um dos irmãos aqui, fortaleça, Senhor, a nossa fé, fortaleça-nos na nossa caminhada, meu Senhor, ajuda-nos, dá vigor, dá ânimo, para a gente continuar firme, para a gente não perder a coragem, para a gente, ao contrário, nos faça mais corajosos, meu Senhor, nos faça mais corajosos para levar um folheto, para pregar de Jesus, para falar com as pessoas, com nossos vizinhos, com nossos parentes. Pai querido, queremos ser usados por Ti. Enquanto há tempo, usa a gente, por favor. Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa missão tão poderosa e tão importante de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Abra o nosso coração, nossa mente para entender a importância dessa missão que o Senhor deu para nós. Te pedimos tua bênção, Pai. Eu te peço, Senhor, sobre esta igreja, que o Senhor esteja usando esses irmãos cada vez mais, que o Senhor esteja encorajando e que esta igreja seja um farol de luz aqui no meio do bairro Tristeza e em toda Porto Alegre, Pai. Faz um milagre, nós te pedimos, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus.